eu não estou aqui só pela empresa, eu estou pela reputação que eu tenho como profissional. E essa reputação vem alinhada às minhas escolhas. E ninguém vai conseguir construir uma reputação se eu não construir ela. Partindo de algo que a gente gosta de fazer, e eu sempre brinco, eu digo, o fato da gente gostar não torna mais fácil. Muitas vezes a gente gosta até do que é mais difícil. Quando a gente consegue encontrar algo que a gente gosta de fazer, que a gente se identifica, que a gente enxerga que a gente é bom, né, que as habilidades já se afinam, então torna um pouco mais fácil, tá? Mas eu nunca gosto de dourar a pílula porque não é uma jornada fácil, é uma jornada para quem gosta. Empreender é difícil. E você acredita que o que você busca são pessoas que tenham esse autogerenciável, essas pessoas que geralmente têm essa coisa de eu sou o dono, porque é autogerenciável, né? A pessoa que consegue resolver os problemas mais rápido, ágil, se coloca à disposição, é isso mais ou menos o que você busca? É bem isso mesmo que eu busco, né? E assim, claro, não precisa só querer ser dom. Mas pessoas que tenham meta, que tenham objetivos, que tenham ambição, que queiram crescer, que queiram chegar em algum lugar. A gente não constrói uma pessoa para aquela empresa, a gente constrói uma pessoa para o mundo. Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast O Problema Termina Aqui. Hoje eu tenho a honra de entrevistar a Elisângela Gomes, sócia e proprietária da Roval João Pessoa, onde vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre gestão e um pouco da trajetória da Elisângela. Elisângela, seja bem-vinda. Ah, maravilha, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Ai, prazer é todo nosso. Elisângela, para começar o nosso podcast hoje, eu quero que você conte para nós um pouquinho da tua história. O que é ser empresária nessa área, que é uma área de tanto cuidado? Hoje a Roval vem aí com o propósito de trazer bem-estar, como você estava falando, e prevenir. O que mais que você tem para nos falar sobre a tua trajetória e onde ela entra na Roval? Quando que começou tudo isso? Tá, vamos lá. Então, é o nosso propósito, sim, transformar a saúde e a vida das pessoas. A Alval, ela está há 37 anos no mercado, né, com esse propósito de mudar de fato, de fazer a diferença na saúde. E, e a história da Roval se misturou com a história de Elisângela, porque eu já estou há quase 27 anos, né, nessa jornada. Comecei como colaboradora dentro da empresa, farmacêutica contratada, CLT. Mas desde sempre eu tinha o propósito de me tornar empresária, de ter o meu próprio negócio, então isso sempre fez parte dos meus sonhos. E depois de 7 anos na empresa, eu consegui fazer esse que eu chamo de casamento perfeito, né, de conseguir continuar dentro da empresa. Eu fui convidada a ser sócia, fazer parte da sociedade e continuar, e para mim, assim, foi um prazer imenso, porque continuar dentro de uma empresa que eu acredito, uma empresa que tem os valores muito parecidos com os meus, e que deu match, porque 27 anos já, né, nessa história, então deu muito certo. Eu digo que é um sucesso até hoje. Mas eu acho que basicamente por isso, né, porque assim, fazia parte dos meus objetivos empreender. Os valores eram valores que casavam, os propósitos, o propósito da empresa tornou-se também o meu propósito de vida, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque apesar de toda dificuldade, é muito difícil, então desde já eu digo, é muito difícil empreender, isso, principalmente no nosso país é uma dificuldade, mas quando a gente quer, quando é uma meta, quando é um objetivo, a gente precisa olhar os caminhos. Existem vários caminhos, então escolher aquele caminho que a gente acredita que vai levar para a gente para os objetivos, ao famoso sucesso, né? Acreditar nele e trabalhar muito, se esforçar muito. E para isso é muito importante a gente escolher empresas ou a gente, mesmo que a gente esteja começando um negócio, começar um negócio de forma que a gente acredite naquilo e que a gente goste. Então é a primeira etapa. Se eu escolho algo que eu gosto, que eu me identifico, que tem valores muito parecidos com os meus, apesar de continuar sendo difícil, vai sendo mais suportável essa carga. Quando a gente não se identifica com isso, aí realmente é uma incompatibilidade muito grande e o fardo é mais pesado para carregar. Eu acho que vai perdendo sentido, né, Elisângela?
dentro do processo quando a gente não gosta e a gente não acredita, é que nem um casamento. Vai perdendo sentido, porque por mais que o sonho seja uma constituição de uma família, se a pessoa que você tá, você não tem o amor ou não constrói esse amor, não existe como tu persistir, porque nos primeiros desafios, né, ou problemas que tiver, a gente acaba dizendo: "Isso não é para mim". Acho que a nossa profissão, ela não deixa de ser e é um relacionamento que a gente tem. Eu acredito muito que a nossa profissão é algo que a gente é muito individual nosso, porque todo o resto a gente constrói com alguém. Então, a profissão não, a profissão é algo que você constrói, que a gente constrói para nós. Então, essa escolha, ela é uma escolha que pode mudar e acho que hoje em dia a gente entende, né, a gente mudou dentro do Sim, nosso processo sim, de às vezes período, ela pode mudar, mas ela é uma escolha muito individual. É muito desafiador hoje você que tem filhos, se os teus filhos dissessem assim: "Mãe, o que que eu vou fazer?", né, eu provavelmente tenha aconselhado eles a escolherem aquilo que eles tinham identificação, né. E quando a gente tem essa consciência, e eu falo isso porque eu também fui colaboradora, né, fui também carteira assinada, CLT, antes de empreender, e uma das coisas que eu sempre tive consciência é isso, eu não estou aqui só pela empresa, eu estou pela reputação que eu tenho como profissional, e essa reputação vem alinhada às minhas escolhas. E ninguém vai conseguir construir uma reputação se eu não construir ela, né, não tem ninguém que possa fazer essa minha parte. Então, desculpa aqui te interromper, te não, interrompendo. tranquilo, mas é bem isso mesmo, sabe, Roberta, é bem isso mesmo. E aí a gente, sim, partindo de algo que a gente gosta de fazer, e eu sempre brinco, eu digo, o fato da gente gostar, não torna mais fácil. Muitas vezes a gente gosta até do que é mais difícil, né, talvez se a gente tivesse escolhido outro caminho, outras metas, outros objetivos, outra atividade, fosse até mais fácil, o caminho fosse mais rápido, fosse mais fácil, fosse mais curto. Mas será que eu gostaria tanto? Será que eu estaria tão feliz na jornada? Porque a gente tem que olhar muito o caminho. Eu não posso olhar só a meta. Eu digo que a meta é o que nos impulsiona. Os objetivos, eles nos impulsionam, nos dão coragem de trabalhar muito para chegar lá. Mas a jornada, esse caminho, ele já tem que ser suportável, ele já tem que ser algo agradável, porque é a vida, é uma parte da vida que você vai vivendo com isso aí, né, com todas as dores, com todos os desafios, mas você tem que ir vivendo essa jornada. Então, quando a gente consegue encontrar algo que a gente gosta de fazer, que a gente se identifica, que a gente enxerga que a gente é bom, né, que as habilidades já se afinam, então torna um pouco mais fácil. Tá, mas eu nunca gosto de dourar a pílula, porque não é uma jornada fácil, é uma jornada para quem gosta, empreender é difícil, porém eu sou uma defensora nata, né, do empreendedorismo, de empresa, as pessoas que convivem comigo, elas escutam isso o tempo todo. Hoje eu tenho muitos sócios que foram colaboradores meus, né, e a maioria, e que eu sempre convidei: "Não, tá na hora de você empreender, tá na hora de você abrir seu negócio, vamos ser sócios". A sociedade para mim é uma coisa assim, é um pilar que eu admiro demais, adoro, tá, Legal, Elisângela, porque a gente adoro. escuta tanto falar de pessoas que tiveram sociedade e não deu certo, muitas histórias, e eu vejo você uma felicidade quando você fala "meus sócios". E outra coisa que eu queria te dizer é que desde quando eu te conheci, né, das várias vezes que a gente nos encontramos, uma das coisas que mais eu admiro em você é o fato de você ser generalista. Você não é uma pessoa que fala só um assunto, você gosta de permear em várias coisas, né, e eu acho que quando a gente empreende, a gente entende que por mais que a gente tem que ter um lado especialista em algo, né, tem que estudar muito sobre o nosso produto, o nosso serviço, a gente tem mais um monte de coisa que pelo menos a gente tem que saber o básico. "Ah, eu vou contratar um marketing, eu tenho que saber um básico de marketing, eu tenho que saber algo para cobrar", não tem. Como eu não ter um pouco de conhecimento. Eu lembro que quando eu era criança a minha mãe eu dizia para minha mãe: "Eu vou ter empregado. Quando eu ficar mais velha, que eu ter dinheiro, eu vou ter alguém para limpar a minha casa, para fazer minhas coisas", porque eu ajudava ela, né, então eu ficava dizendo: "Porque eu vou ser muito rica, eu vou ter minha empregada". E ela dizia: "Minha filha", né, minha mãe estudou só até a quarta série, ela dizia assim: "Minha filha, para você ter uma empregada, você vai ter que pelo menos saber o que que é limpeza, porque você vai ter que ou ensinar ou cobrar dela". E Isso lá mesmo. naquele ensinamento dela é o que hoje eu tenho um pouco de consciência. Até quando vou contratar um profissional de uma área que eu não tenho conhecimento, no mínimo eu vou dar uma lida sobre aquilo
para poder, né, entender o que que eu vou cobrar da pessoa que vem, né, muitas vezes para nossa empresa para nos ajudar em uma área que a gente não é especialista. E eu acho o máximo você ser generalista. Acho uma coisa, assim, que todo empresário deveria se abrir para isso, porque por mais que a gente tem que ter esse lado especialista e muito conhecimento sobre o nosso produto ou serviço, muitas pessoas, elas só olham aquilo. E aí a empresa é como se fosse uma cadeira, né, ela tá suspendida só num lado, os outros lados estão todo capenga, como dizem. Por quê? Porque a pessoa não tem a consciência que não tem como terceirizar algumas responsabilidades quando somos donos, né. Exatamente. E assim, são muitos pratos girando, que eu digo, né. Não necessariamente a gente precisa girar bem todos os pratos ao mesmo tempo. Então a gente pode não ser o melhor malabarista, mas nós precisamos fazê-los girar. Então, ora, porque assim, muita gente me questiona: "Ah, mas o equilíbrio, né, entre você ter uma empresa, ser mulher, ser mãe, ser esposa", então, juntar tudo isso é muito difícil. E eu coloco sempre assim: "Ah, é difícil, realmente, é um desafio". Mas não necessariamente a gente precisa fazer tudo bem feito ao mesmo tempo. Exatamente. Então faz o que dá nesse momento. Nesse momento a empresa está precisando mais de mim, eu preciso me dedicar mais para a empresa, eu preciso aprender sobre gestão, ou eu preciso aprender algo técnico novo que consiga levar a minha empresa para outro patamar. Então, talvez durante um período eu tenha que ter aberto mão de outras coisas, né, da dedicação a outras coisas para me dedicar mais à empresa. Outros momentos eu precisei abrir mão da empresa para me dedicar mais à minha casa ou aos meus filhos em algum momento que eles precisaram mais. Então, não existe um equilíbrio perfeito. Nós não somos perfeitos e a gente não vai conseguir girar tudo isso dentro de um equilíbrio perfeito. Não existe. O que a gente tem é que aceitar isso e procurar, quando a gente está mais para um lado, dar o melhor naquele lado, né. Então, se agora eu preciso me dedicar mais como mãe, deixa eu me dedicar realmente de verdade, oferecer tudo o que eu posso aqui, dando o meu melhor. Em outro momento vai ser a empresa que vai exigir isso da gente. Então, por isso que eu gosto tanto dos sócios, por isso que eu falo tão bem dos sócios, porque eu brinco que com bons sócios, eu sei que existe muito problemas com sociedade, eu sei que sociedade não é fácil, eu tenho a felicidade, né, a grata felicidade de ter me dado de ter escolhido sócios muito bons ou de ter sido escolhida como sócio lá no começo, e de ter sociedades de muito sucesso, graças a Deus. Mas algumas ferramentas a gente pode usar para amarrar isso de uma forma que facilite essa jornada da sociedade, né. Por exemplo, um bom acordo de sócios é possível de ser feito e é uma ferramenta maravilhosa que E uma muita gente clareza, não né. usa, isso Clareza. e que dá clareza, que dá transparência, que já evita aquelas falas mais difíceis, porque já está ali estabelecido, então, ela poupa, né, de alguns desgastes que o fato de você não ter um bom acordo levariam talvez. Então isso, por exemplo, é uma ferramenta que eu adoro, eu acho fantástica. E a sociedade, ela dá esse equilíbrio, então muitas vezes elas são aquelas pernas que faltam, né. O que eu coloco sempre assim, que para uma sociedade a gente tem que olhar 2 pontos muito importantes. Pessoas que elas podem pensar diferentes de você, isso é até ótimo, porque elas vão se completar. Certo? Então, um sócio que pensa diferente de mim, ele vai complementar talvez aquela habilidade, aquele pensamento, aquela estratégia que eu não iria enxergar dentro da empresa. Mas é primordial que os valores sejam próximos, sejam parecidos, muito parecidos. Então, você escolhe pessoas com valores muito parecidos com o seu, que são os valores que vão predominar na empresa, porque a empresa tem que ter valores muito bem definidos. Eles vão balizar a cultura da empresa, Uhum. e por isso que os valores têm que ser semelhantes, porque você não pode ter sócios com valores diferentes e a cultura da empresa fica como, né. Então isso é muito importante. Agora o pensamento, as estratégias, o modo de agir, a personalidade, as habilidades, se a pessoa tem outras habilidades, isso é maravilhoso, porque vai complementar as suas habilidades. Então ela vai cuidar daquela parte que você não gosta, Exatamente. né. E Elisângela, quando você olha para você, todo esse processo, o que que você acredita que é o são 27 anos, você falou? 27 anos. O que que você acredita que daquela Elisângela 27 anos atrás e dessa Elisângela de hoje você ainda tem?
Eu acho que eu tenho o sonho e a vontade de aprender, né. Eu sou uma pessoa que estudo muito desde sempre, desde que eu me entendo de Essa era a minha gente. segunda pergunta, se você estudava ainda. Muito, muito. Semana passada eu estava fazendo um curso, eu brinco que minha mãe quando me encontra diz assim: "Minha filha, você ainda vai fazer mais um curso?" Eu: "Tô só começando", né, eu brinco. Então, eu claro, hoje eu priorizo estudar aquelas áreas que eu mais gosto. Mas eu gosto, por exemplo, a gente tem uma linha muito forte dentro da empresa, que é com longevidade, qualidade de vida, como ajudar as pessoas com suplementação. Então isso é uma área que eu me dedico aí há 18 anos já a Nossa. estudar. Então eu gosto demais da parte preventiva, né, de saúde preventiva. Fiz pós-graduação em saúde preventiva, adoro estudar sobre suplementações, o que pode ajudar a gente a envelhecer bem, a envelhecer com saúde, os pilares para isso, então é uma área que eu gosto muito. E eu gosto muito da área do empreendedorismo. Foi uma área que, assim, sempre eu acho que estava nas minhas habilidades. Eu procurei desenvolver ao longo desses anos, porque foi uma escolha minha empreender, sempre esteve nos meus planos ter o meu próprio negócio. Então foi outra área que eu tentei, assim, até hoje eu estudo muito, eu tento, desenvolver e eu tento passar isso muito dentro da empresa para os meus colaboradores. Quando a gente contrata alguém, eu adoro contratar alguém que quer ser dono. Adoro, assim, as pessoas que vêm e quando elas dizem assim: "Qual o seu maior sonho?", quando elas dizem ter o meu próprio negócio, eu sempre digo: "Está contratada". Porque, eu acredito que essas pessoas elas vão ter o que a gente chama de dor de dono, elas vão querer aprender como dono, elas vão se dedicar como dono, e isso faz toda a diferença Então no você negócio. acha que hoje uma das características de você, quando você olha para alguém e você vê um diferencial, que tem isso, né, o dono da empresa, e isso é tão importante que a gente tenha consciência quando a gente quer crescer dentro de uma empresa, é que ele vai te olhar dentro daquilo que ele busca. E você acredita que o que você busca são pessoas que tenham esse autogerenciável, essas pessoas que geralmente tem essa coisa de eu sou o dono, porque é autogerenciável, né, a pessoa que consegue resolver os problemas mais rápido, ágil, se coloca à disposição, é isso mais ou menos o que você busca? É bem isso mesmo que eu busco, né, e assim, eu claro, não precisa só querer ser dono, a gente tem pessoas que estão comigo há 20 anos e elas ainda não são dona, mas não é falta de insistir, porque eu continuo insistindo que elas deveriam ser. Mas pessoas que tenham meta, que tenham objetivos, que tenham ambição, que queiram crescer, que queiram chegar em algum lugar, né, que não se acomodem, principalmente no sentido de aprendizagem. Eu quero aprender mais, eu quero construir um novo conhecimento, eu quero aprender isso para a vida, para levar para casa, para minha família, para ajudar, aos amigos, sabe. Então não necessariamente que eu tenho que abrir o meu negócio. E também as que querem abrir o seu negócio. E aí quando a gente fala em empreendedorismo, não precisa a pessoa: eu quero abrir uma farmácia de manipulação". Claro, a Roval é uma farmácia de manipulação, nós trabalhamos com franquias, eu tenho em várias franquias eu tenho sócios, isso é um modelo, é um caminho, existe esse caminho, ele é possível. Então, às vezes, as pessoas entram e dizem assim: eu queria trabalhar aqui porque eu sei que eu posso ser sua sócia". E Que pode maravilha, mesmo, que né. Então, maravilha. às vezes, eu escuto isso nas entrevistas. Mas, às vezes, as pessoas dizem: meu sonho é ter minha loja de biju". Uhum. E eu faço: que maravilha, então você venha trabalhar no lugar certo". E aí você pode pensar: "Mas o que é que uma farmácia de manipulação tem a ver com a loja de biju?". Você vai aqui vai ajudar vai aprender a empreender também, porque a gente ensina muito isso, como empreender, como, buscar, como trabalhar o cliente, como atender bem um cliente, e isso vale tem alguns valores aí que vale para qualquer empresa, para qualquer tipo de empresa, Todas as né. empresas. Então você acha que hoje uma das culturas que você tem dentro da tua empresa é isso? É ensinar pessoas a serem autônomas, que eu digo de tanto dentro da tua empresa quanto fora, você ensina elas a resolverem os A problemas? resolverem problemas, exatamente. Então, eu acho que elas aprenderem a resolver problemas e também enxergarem que elas são capazes. Então a gente mostra muito isso, Vocês têm bastante treinamentos que você faz? muitos treinamentos. A gente trabalha numa área muito técnica, isso por si já dá uma certa dificuldade.
Além disso, por ser né, área de saúde, uma área onde, assim, o erro ele não pode existir. As pessoas erram, eu brinco que, existe um ditado que diz que errar é humano, e eu digo que lá errar é desumano, porque é dentro Sim. da área de saúde, se você erra, você pode comprometer a vida de alguém, né. Então a gente, trabalha muito forte isso dentro da nossa cultura. O cuidado no máximo, o fazer muito bem feito, ter o cuidado, se preocupar muito com o nosso cliente, essa preocupação. Então, isso é muito forte dentro da nossa cultura. E quando as pessoas entram, a gente pega na mão mesmo, sabe? Para ensinar, para dar o melhor da gente, para que ela absorva isso, ela consiga incorporar essa cultura e ela tenha essa preocupação com o cliente. Então, e aí isso acaba indo para qualquer área que ela vai Sim. escolher. Então, muita gente que já saiu da empresa e que foi empreender em outras áreas, coloca muito isso, sempre dá muito esse depoimento. Eu aprendi demais aqui. Eu aprendi como tratar o cliente, eu aprendi como olhar para o problema do cliente, eu aprendi como tentar resolver o problema do cliente. Por quê? Porque às vezes, quando a gente começa principalmente, muitas vezes chegou o cliente lá com alguma uma questão e a gente diz: mas esse problema não é da empresa, esse problema é do cliente. Mas o valor da nossa empresa está exatamente esse. Se a gente consegue ajudar a resolver o problema daquele cliente, né, vai haver uma conexão de imediato do cliente com a empresa. Exatamente. Então, principalmente esse o grande objetivo. É como a gente ajuda o cliente a resolver esse problema e como a gente prepara as pessoas que estão lá para resolver esse problema, porque nem sempre o cliente vai chegar em mim, por exemplo. Então, mas a Elisângela com tantos anos de estudo, com tanta dedicação, com tanto conhecimento, mas se eu não passar esse conhecimento para as pessoas que estão lá na ponta lidando com o cliente todos os dias, muitas vezes todo esse conhecimento que está em mim não vai chegar até o cliente. Então hoje, assim, é um grande objetivo nosso, é uma grande meta, o nosso foco maior é exatamente esse, é que a gente consiga passar esse conhecimento lá para a ponta, lá para o cliente e que ele consiga enxergar, o nosso vendedor, por exemplo, que está em contato direto, que ele é capaz de ajudar o cliente, que ele é capaz de resolver esse problema do cliente, que ele tem toda uma rede de apoio por trás, Sim. né, que somos nós. Acho que hoje a Roval é a empresa a farmácia de manipulação que mais tem farmacêuticos aqui. Então nós temos uma equipe aí hoje de 16 farmacêuticos Nossa, só aqui em João Pessoa. bastante. É, Quantas Roval tem aqui em João Pessoa? aqui são 4, São 4 4. lojas, é. Então, assim, sempre tem um farmacêutico pronto para ajudar, para tirar dúvidas, né, para orientar. E toda essa rede de farmacêutico que também prepara os vendedores para dar esse suporte. Sim. E Elisângela, você hoje, você tem uma rotina como empresária, você vai todo dia para as tuas empresas ou você consegue monitorar isso de casa, sentadinha? Que isso é interessante, porque muitos de nós acreditamos, né, que muitos que vão escutar esse podcast que, é só tu dar uma passadinha e deu, né. Mas com todo esse sucesso, como funciona a tua rotina? Ó, vou para a empresa todos os dias sim, né, até hoje. Adoro o presencial, acho que o digital, a tecnologia funciona muito bem. Claro, são outros tempos, mas eu adoro a presença física. Eu gosto de gente, então isso também facilita, né. Eu gosto de gente, eu gosto de estar em contato com gente. Eu acho que eu tenho hoje essa grande missão. Eu acho que o papel da gente como empreendedor, ele vai mudando ao longo do tempo. Sim. Então, quando eu comecei no empreendedorismo, quando eu comecei na empresa, quando eu comecei como dona, depois de uma temporada como funcionária, né, me tornei dona e fiz essa transição, eu sempre estava na linha de frente. Então, eu estava lá na frente, seja ajudando a atender o cliente, seja dentro do laboratório, ajudando no processo de manipulação, seja na visita médica, visitando médicos e levando todo o know-how do que a gente tinha, do que a gente era capaz de fazer para os médicos, em eventos, fazendo eventos. Então, sempre estive, por muitos anos, na linha de frente. Depois a empresa vai crescendo e a gente vai precisando realmente assumir uma função mais estratégica, né, até para que a gente consiga crescer e crescer bem.
O crescimento sempre traz algumas dores, é normal, tá? A Demais. gente nunca, vamos nos preparar para crescer. Uma empresa começa pequena, ela nunca está 100% preparada para Não tem como crescer. tu ter um número de colaboradores para crescer, porque você tem um caixa, então você tem que como vai crescendo, você vai alinhando. Exatamente. Então, a proporção que cresce, você vai alinhando. Então, muita gente diz: "Ah, mas você tem que se preparar para crescer". Gente, não é a realidade da maioria das empresas, não foi nossa realidade. Pelo contrário, a gente tem que ir crescendo um pouquinho para ir preparando mais um pouco, crescendo e preparando, né, e foi assim que foi acontecendo. E, ok, então mas tem um momento onde realmente a gente precisa entender: "Espera aí, agora eu não posso mais estar aqui só no balcão na frente, eu preciso dar um passo a mais, eu preciso preparar a gente para estar aqui". Então esse processo ele foi acontecendo, graças a Deus, sinal que a gente estava crescendo, né. E eu também fui entendendo qual era o meu papel nesse processo. Então, chega um momento onde eu vejo que eu sou mais importante preparando as pessoas e multiplicando esse conhecimento. Então como é que eu faço para pegar tudo que eu estudei tanto ao longo desses anos e colocar para essas pessoas para que elas sejam multiplicadores desse conhecimento. Então, hoje meu papel é muito esse, mas eu adoro estar lá na ponta. Então, eu estou na empresa todos os dias. Mas se eu precisar ficar uma semana fora, viajando num evento, agora eu passei uma semana fazendo cursos, participando de congressos. Ok, a empresa funciona muito bem sem mim. Tem muitas pessoas para tocar isso. Mas primeiro eu gosto. Aí parte daquilo que a gente começou falando, eu gosto do que eu faço. Então, claro que a gente sempre diz: "Eu quero ser dono do meu tempo, eu quero ter mais tempo", mas quando a gente gosta do que faz, isso não é um peso, né. Pode ser puxado, pode muitas vezes é cansativo, mas não é um peso. Então eu gosto muito disso. E hoje eu procuro, realmente estabelecer esse papel muito mais com pessoas, no desenvolvimento de pessoas. Então a gente tem o café com a diretoria, por exemplo, que é uma oportunidade que todos os colaboradores têm. É claro, a gente não recebe todo mundo todo mês, Sim. mas todo colaborador ele pode se candidatar, ele pode participar do café com a diretoria, é um Quantos evento que colaboradores acontece você todo tem mês. hoje? Hoje a gente tem em torno de 90 pessoas. Sente. Então, todo café a gente participam 10 colaboradores, então todo mês você pode se candidatar a participar do café, e é uma excelente oportunidade de você compartilhar seus sonhos e ver como a empresa pode ajudar nos seus sonhos, de você compartilhar as dificuldades que está tendo, e eu vou sempre tentar ver de alguma forma como é que eu posso lhe ajudar, de você falar sobre suas metas ou de você falar sobre o que você quer empreender. Eu adoro ajudar pessoas que querem empreender. Sabe, com o que aprendi ao longo dessa jornada, é que muita coisa se encaixa para qualquer empresa, né, e passar um pouco desses valores ou dessa base que é tão importante para quem vai empreender. O que que Então você acredita que é o teu maior diferencial como empresa? Eu gosto muito de trazer isso, porque às vezes nós temos empresas de segmentos, né, parecidos ou iguais, e a gente escolhe, né, nós como cliente a gente escolhe: "Ah, eu quero ir nesta empresa", né. A Roval, ela é uma empresa hoje muito séria, né, uma empresa muito bem conceituada, tem vários princípios, mas o que que você acredita que é o maior diferencial dela para quem não conhece a Roval? O que que você diria? tá, para o cliente final, eu acho que o nosso maior diferencial é a qualidade dos nossos produtos e serviços. Então continua sendo. A Roval ela faz parte de um grupo de empresa, hoje são mais de 100 lojas já espalhadas no Nordeste. Então esse grupo ele acaba que o somatório dele traz um conhecimento técnico nessa soma, que é muito diferencial ainda, sabe, na entrega do produto, nos detalhes, naquele detalhe que às vezes você vai preparar um produto e a gente olha, né, e pensa que é tudo igual, e não é. Ali dentro tem um recipiente, tem uma preparação, tem uma técnica de preparo, que às vezes faz toda a diferença no resultado. Então, eu imagino que, assim, eu tenho certeza que esse é sim um dos nossos principais diferenciais, sabe? É essa entrega, essa preocupação com a qualidade, com usar o princípio ativo correto, com usar a forma de fazer correta, porque às vezes o ativo está correto, mas a forma de preparar faz toda a diferença. E com passar para o cliente a orientação correta de como usar, né? O melhor horário para você administrar, então a posologia daquilo que você vai usar,
ou a melhor forma farmacêutica. Então, a Roval ela tem um conhecimento muito grande ao longo desses 37 anos de história, é um conhecimento acumulado que se renova, claro, todos os dias a gente tem novos aprendizados, novos conceitos, novas formas de fazer, mas eles se somam. Então, aquele conhecimento que a gente começou, né, 37 anos atrás, ele vem se somando a todas as inovações, os novos estudos, as novas técnicas, e ela traz essa bagagem toda, e eu acho que isso de fato é um grande diferencial para o cliente. E para o colaborador, internamente, eu acho que o grande diferencial que a equipe pode enxergar, né, porque eu vou para a Roval, porque eu trabalho na Roval, por exemplo, e não trabalho em outra empresa. São, além dos valores muito fortes da nossa cultura de fazer e fazer bem feito, fazer o melhor, essa possibilidade de aprender além daquilo que é necessário apenas para eu executar minha função. Então, eu preciso de tais habilidades e de tais conhecimentos técnicos para exercer aquela função, mas na Roval eu posso pensar além. Eu não preciso ter medo de dizer que eu quero ter o meu próprio negócio. eh, Pelo contrário, isso é uma virtude, né? Eu não preciso ter medo de dizer: "Olha, eu venho trabalhar aqui 2 anos, porque daqui a 2 anos eu vou sair, eu vou abrir uma farmácia de manipulação". Ok, não tem problema, você vai ser nosso concorrente, né? Seja bem-vindo ao mercado. Existe você, vai existir você e existir outros, mas o tempo que você ficar aqui, dê o seu melhor, vamos fazer bem feito, e que você abra a sua empresa, seja uma farmácia de manipulação ou não, mas que você abra com esses valores, com esses princípios, procurando fazer tão bem feito quanto você aprendeu aqui. Então acho que isso Sabe é que uma das coisas dos meus treinamentos que eu sempre falo é isso: a gente não constrói uma pessoa para aquela empresa, a gente constrói uma pessoa para o mundo. Quando nós, empresários, temos essa consciência de que tudo que eu estou ensinando para essa pessoa vai muito além do que ela aplica na minha empresa, enquanto ela estiver aqui dentro, ela está dando o seu melhor, a gestão de expectativa é muito melhor, porque às vezes tem pessoas que acreditam, tem empresários que acreditam que você tem que dar aquele treinamento para aquela pessoa ficar ali o resto da vida, não existe resto da vida, né, a pessoa não está amarrada, ela tem que estar ali exato. enquanto ela consegue dar o melhor dela e pode ser que vai ser um processo da vida dela. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e uma das coisas que eu sempre tive na minha cabeça, e até hoje eu trago muito, que até a gente conversou, é sobre todos os lugares é um laboratório, né, e eu tenho uma consciência muito grande que todos os lugares que eu trabalhei me fizeram essa profissional que eu sou. E teve lugares que fui babá, né, meu primeiro trabalho foi babá. O que que isso me traz? Um cuidado, uma atenção diferente hoje. Eu consigo entender, quando eu vou dar um treinamento dentro de uma empresa, por vir de uma família mais simples, eu consigo entender as pessoas mais simples, assim como eu consigo entender as pessoas, né, de um nível maior. Por quê? Porque eu já fui aquela pessoa mais simples em algum período. É muito mais fácil quando você treina, se você já passou por várias classes sociais, se você já passou por várias situações, você entende porque é diferente a cabeça de uma pessoa em determinada classe social, não tem como ser igual. A gente trabalha quando determinada classe social que a gente está, às vezes a gente está trabalhando para comer e pagar conta, às vezes em determinada classe social você vai realizar uma viagem, você vai para outro lugar, então é diferente a forma de pensar. E a nossa forma de gestão e de liderar, ela tem que ter essa consciência, porque nem tudo aquilo que você vai falar para um, vai funcionar para outro, porque não é a realidade daquela pessoa, ela não tem nem como se abrir, porque às vezes o que ela tem não gira nem no mês. Eu acho que o fato de vir muito de baixo traz um diferencial e eu acredito que por você ter me contado sua história antes da gente iniciar, ela foi professora com 12 anos de idade, então não tem como você não ter um diferencial de ensino. Você foi professora por muitos anos, você também foi aquela pessoa que veio de uma família, né, simples como Muito tu falaste. humilde, exatamente. Então, comecei muito lá atrás, né, tendo que trabalhar muito cedo, venho do interior para a capital estudar com dificuldade, morar em casa de estudante, então foi uma história de muitas dificuldades, de muita superação. E assim, tenho muito orgulho disso, e é tanto que quando eu encontro pessoas, que têm essas dificuldades, eu sempre procuro mostrar: "Ó, é difícil, realmente". Precisa perseverar, precisa ter coragem, precisa, né, vamos, levanta, acorda cedo. Eu brinco que acorda mais cedo, dorme mais tarde que todo mundo, que a gente chega lá.
Mas, também dá essa segurança de que, ó, é possível. Todas essas dificuldades eu também enfrentei e foi possível. E mesmo as pessoas não sendo iguais, e as trajetórias não precisam ser iguais, eu brinco que, assim, não necessariamente precisa ser tão sofrido como foi para mim, né, não precisa ser tão difícil. Eh Alguns caminhos podem ser mais fáceis. A gente não consegue escolher lá atrás, assim, a gente não consegue ter esse discernimento para saber esse caminho seria mais fácil ou aquele ali era o mais correto. A gente tem alguns caminhos, a gente escolhe seguir um deles, e aí não eu acredito muito que não existe um caminho certo e um caminho errado. Se você vai pelo caminho ético, pelo um caminho do bem, certo, de fazer o bem, todos vários caminhos vão estar certos, você escolhe esses caminhos, e eles vão chegar lá. Alguns vão ser mais trabalhosos, mais difíceis, outros talvez fossem mais fáceis, né. O que eu coloco sempre é assim: é preciso estar preparado. Independente do caminho que você vai escolher. Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas a se prepararem para esses caminhos. Então, muitas vezes eu tenho colaboradores que vão empreender e vêm pedir minha opinião, sim, mesmo eles estando lá, trabalhando lá, como isso é uma coisa muito aberta dentro da empresa, então as pessoas não têm medo de dizer, né, "Estou saindo, vou abrir meu negócio, vou abrir minha loja de bolos, vou abrir minha loja de doces, vou abrir minha loja de bijuteria, vou abrir minha loja de roupa". Às vezes traz até a planta do empreendimento para eu ajudar a ver se a planta tá boa, se vai dar certo, né. Então eu já tive gente abrindo farmácia e trazendo a planta da farmácia para pedir minha opinião. E eu sempre coloco assim, que eu apoio em tudo que eu posso, que a pessoa não desista, que ela esteja muito disposta a trabalhar, sabendo que ela vai ter que se doar mais para aquilo no início. Muitas vezes, aí sim, nessas horas, a balança desequilibra, os pratos que estão lá girando, eles se desequilibram um pouco, porque você vai exigir um pouco mais de dedicação, né, naquele ponto específico, durante aquele período, mas que é normal. E que tenha muito cuidado, porque a linha que separa o sucesso, né, "Ah, eu tive sucesso com eu não tenho sucesso, não deu certo, vou fechar o meu negócio", é uma linha muito tênue. Às vezes você foi o limite. E na hora que você ir ultrapassar aquela barreira para decolar, para deslanchar aquele negócio, você vai e recua. Então, é preciso ter essa persistência, preciso enxergar. Aí muitas vezes as pessoas me perguntam: "Ah, Elisângela, mas até quando ir? Até quando insistir?", né. "Quando é que eu vejo que eu estou no caminho certo e quando é que eu realmente devo parar o negócio, porque não está mais dando?". Não existe uma resposta exata, isso não é uma equação exata que você chega e diz: "Pronto, se a soma disso aqui der isso, você para". Mas você acha que existe, por exemplo, assim, você pedir eu acredito muito em Deus, né, e eu acho que Deus dá muitos sinais. Mas você acredita que existe algo que possa nos orientar em determinadas situações? Porque tem coisas que realmente nunca vão dar certo. Existe. Então, por isso que é muito importante a gente ter um mapa de indicadores, tá. Esses indicadores, eles não podem ser só números, eles têm que ter indicadores números, indicadores sinais, indicadores sentimento. Qual é a nossa sensação? Qual é o nosso desejo? Qual é o nosso sentimento? Porque às vezes a gente chega num ponto que a gente está exausto, e a gente realmente não está gostando, não está satisfeito, a jornada até ali não foi agradável, né, você não gosta, você achava que você amava aquilo ali, mas você está vendo que não é, você não se identificou com aquilo ali. Então existe alguns sinais, alguns indicadores que não necessariamente são números, que podem ser um termômetro para você ver que é hora de parar, que é hora de você regredir naquilo ali e você, partir para outro caminho. Isso vale não só para o negócio, vale para projetos muitas vezes dentro do negócio. Então, quantos projetos a gente também não já lançou, a gente não já construiu, que você diz: "Não, esse projeto aqui é hora de encerrar esse ciclo e começar um Não é o novo projeto". momento, não combina, Não ou não combina, tá o no resultado processo. esperado era tal, mas não foi esse resultado que veio, né. Mas Isso é eles normal, pode acontecer sim. mas Elisângela, entramos num momento que eu queria muito te perguntar, tá, que é um momento do nosso perfil, né, a gente fala muito e você sabe que eu sou apaixonada, essa é uma das áreas que eu amo, né, falar de comportamento.
E a gente sabe que não existe um comportamento certo nem um errado, não existe um perfil certo para uma profissão, mas nós sabemos que determinadas habilidades nos favorecem e fazem a gente ir mais rápido e não ter essa quebrada da zona de conforto, não doer tanto, né? Porque se algumas habilidades são desenvolvidas, é muito mais fácil. E falo por mim mesma, porque o meu influente era 20, hoje é 99. Então, por um bom tempo, foi muito desafiador poder falar em público, dar um treinamento. Imagina, o que é o meu negócio hoje se eu não tivesse desenvolvido essa habilidade, mas eu tinha um dominante gigante, né? Então, o resultado para mim, só que se eu não tivesse essa clareza, eu teria desistido. Se eu não entendesse que era uma habilidade que eu não tinha e que eu precisava desenvolver na busca do meu sonho, eu não teria realizado o sonho, eu acharia que eu não era a pessoa certa. Para eu poder estar onde eu estou hoje, eu tive que ter compreensão de quem eu sou, porque acredito que nós somos a nossa maior ferramenta. Então, se a Elisângela não tivesse também do buscar realmente quem ela é, por mais que ela amasse, não entendesse quem ela é, quem sabe muitas coisas tu poderia ter desistido por achar que não é a pessoa certa. Tu não acredita que como é que é o teu contexto nesse teu mundo empresarial? Quando você entende, quando você olha alguém para sócio, você já sabe perfil, você conhece bem, né? Você já entende perfil, você Agora é mais fácil, né? analisa, você olha, óbvio, valores, índole, né, a gente não consegue ver, não tem teste, mas a gente analisa se a pessoa tem uma boa índole, como ela lida, a vontade, a disponibilidade, né, se está no momento certo para empreender, que isso é muito importante. Mas a habilidade, o que que você acredita sobre isso? Você acha que existe uma habilidade certa para aprender? Ou você acredita que qualquer pessoa pode empreender? Eu acredito que qualquer pessoa pode empreender, porque nós podemos ter sócios. Adorei, adorei. Então, eu bato nisso. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho 2 sócios que eles são completamente diferentes, completamente, eles se completam totalmente. Então, um é muito dominante, sabe, aquela pessoa que chama a responsabilidade para si, que, sabe, vai na frente. Abre o caminho. O outro não, o outro é alguém, assim, muito conforme, muito estável, que precisa fazer o que tem que ser feito, sabe, faz o que tem que ser feito, faz bem, e que no nosso negócio isso é muito bom, é Muito uma habilidade importante. muito boa, porque ele consegue manter um padrão, o padrão de qualidade que a gente tanto fala, e que é difícil, porque você manter um padrão de qualidade é você fazer todas dentro daquele padrão, né, que você estabeleceu. Então, ele é uma pessoa que é excelente para isso aí. Ele é metódico, ele gosta de olhar os detalhes, sabe, é perfeccionista, então, eh ele também está desenvolvendo o outro lado. Tá, ele é empreendedor agora, ele precisa aprender a desenvolver. Mas quando eu falo das parcerias, dos bons sócios, é isso. É porque, eu quero empreender, mas eu sou uma pessoa muito estável, eu não consegui, até agora trabalhar uma dominância, sabe, para ter lá aquele focar no resultado. Então como é que eu posso fazer isso melhor? Melhor forma que eu diria era: arrume um bom sócio que faça essa parte, tá. Eu acredito sempre que as pessoas podem desenvolver habilidades, mas a gente sabe, a gente não pode se enganar, a gente sabe que as habilidades natas elas já são mais fáceis, né, se eu tenho aquela habilidade, eu nasci com ela, aquilo é Qual mais é a fácil. tua então? Conta aqui pra nós. A minha é dominante, muito dominante, muito dominante. Eu sou muito chata, eu sou muito mandona, eu sou focadíssima em resultado, né, E então gosta lá de ser, olha, fala com esse eu sorriso na gosto. mão, você é dominante. Eu gosto, eu aprendi a gostar, então isso Sim. por muito tempo me incomodou, porque, a gente conseguir separar o dominante da pessoa não chata, da pessoa tolerável, daquela pessoa que vai chegando e, por exemplo, assim: "Ai, meu Deus, lá vem a Elisângela". É um desafio, tá, porque muitas vezes a gente tá mandando, a gente tá, né, impondo a vontade da gente, então a gente também precisa se trabalhar para que isso não se torne um problema. Então, durante muitos anos, por exemplo, o que é que eu vejo da Elisângela 27 anos atrás começou? Era aquela que não tinha bem controle,
do que são suas habilidades, e que muitas vezes chegava atropelando mesmo, mandando tudo, e as pessoas diziam: "Não, mas eu não vou fazer". "Como não vai? Então vai ser demitida", né. É. Então a gente separar, assim, ao longo dos anos, claro, a gente vai aprendendo a dominar essas habilidades, assim como quem não consegue mandar. Eu tinha um sócio que ele dizia: "Eu não consigo demitir ninguém. Não me peça para demitir nenhum colaborador, porque eu não vou fazer isso", né. E por muito tempo eu dizia: "Mas isso é uma coisa inerente da sua função, você está começando como empreendedor, você precisa", mas isso para ele era uma dor. Então, assim, e ele conseguiu desenvolver. Hoje ele faz isso melhor do que muitas pessoas que achavam que sabia fazer, né, porque, eu brinco que ele tem uma delicadeza para fazer um desligamento de alguém, por exemplo, que as pessoas saem ali melhores amigas. E então ele conseguiu desenvolver essa habilidade muito bem. Então, assim, é um grande desafio. Eu por muitos anos tive que controlar, aprender a controlar. Ao longo dessa jornada, eu digo que foi o que eu mais aprendi, assim, eu acho que é o que mais me diferencia da Elisângela lá do começo, né, é ter um pouco mais de paciência, que as coisas vão acontecer, é ter mais tempo para esperar, e é ter desenvolvido essa habilidade de ouvir mais, de escutar, de entender que, esse processo para muitas pessoas leva um tempo, né, o tempo de aprender, sem precisar estar mandando, sem precisar estar impondo, ouvindo mais as pessoas, compartilhando, aceitando mais as opiniões. Eu gosto muito de falar que nós temos luz, gosto de falar que a gente tem luz e a gente tem sombra, né. Então o que que acontece? A nossa luz do dominante é isso mesmo, sabe lidar com pressão, pega junto, "o problema é meu, eu resolvo", vai, faz, pode até chorar, mas só chora depois que resolver o problema, entendeu. Pode até ficar nervoso, mas só depois que atingir o resultado. Mas aí vem a sombra, né, que às vezes é impaciência, não entender o ritmo, não ter escutar uma coisa e ser muito seletivo naquilo, escutou, tem todo um contexto, mas pegou aquilo e não consegue mais enxergar todo o resto da conversa, né, porque está só focado naquilo. E se nós não temos desenvolvido como empresários o lidar com pressão e saber, a expectativa e realidade, que a gente muda muito rápido, né. O Isso mesmo. empreendedor ele tem muitas fases, então ele tem que mudar de até de conversar com vários liderados ao mesmo tempo, de perfis diferentes, então você tem que se moldar, nós não somos o mesmo num contexto de, né, quando a gente tem consciência de discurso. E eu acho que esse processo, para quem não tem consciência, é muito desafiador, porque é aquele tipo de pessoa que fica batendo na ponta da faca e sangra muito, e sangra também, né, os próprios liderados. Eu também, no início fui muito autodê, eu não tinha paciência, eu não sabia nem responder, eu lembro no WhatsApp, eu não falava nem bom dia, eu já saía distribuindo tarefas. E acho que esse processo hoje de amadurecimento e entendimento é o com que eu trabalho hoje. Eu sou a prova viva que dá pra gente ter um dominante 99 e ser uma pessoa tranquila, que todo mundo diz: "Eu não acredito que tu tem um dominante 99", tenho. Mas é tão importante entender que nós precisamos, o que tu falou muito dos complementos, que quando você entende que o teu complemento, na verdade, ele é aquilo que vai ser muito diferente de você, é antagônico, então você tem que entender que ele não vai agir como você. Os dominantes têm uma tendência a reproduzir dominantes dentro da empresa, daí aquilo que você falou da parte da qualidade, a organização, o próprio processo, ele quer muito processo, organização, mas ele só contrata dominante, porque ele só sabe lidar com dominante, então isso não tem como. Quando a gente começa a entender, eu amo, né, ser dominante, amo os dominantes, mas eu preciso de um complemento, então eu não posso querer que essa pessoa pense como eu penso, senão não Exatamente, tem como ela isso ser mesmo. teu complemento se ela pensa igual. Isso E eu acho que esse processo de entendimento, não só do dominante, mas de todos os perfis, porque a nossa zona de conforto é quem é parecido com a gente, não é? A nossa zona de conforto é essa, é quem é parecido, porque é comportamento parecido, age parecido, então aquilo para o teu cérebro é confortável, ele já sabe lidar. Então quando é antagônico, a gente puxa para querer que a pessoa seja igual. E eu acho que quando nós temos o entendimento disso, é como se dissesse assim, que também foi uma das palavras que você disse aqui, hoje nós temos ferramentas que nos auxiliam. Hoje nós temos ferramentas e tem muitas coisas que nos auxiliam que há 27 anos atrás você não tinha. Então, muito do que a gente
que foi também uma das nossas conversas do início, será que a gente encurtaria o caminho mudando algumas coisas? Quem sabe sim, mas nós não tínhamos o nível de consciência que a gente tem e nem as ferramentas que a gente tem hoje, né. É, assim, hoje está muito mais acessível, né, muitas coisas que podem encurtar esse caminho, sim. Outras coisas não, eu acho que algumas coisas eu faria exatamente como eu fiz, mas hoje eu consigo passar para as pessoas com mais clareza, quando eu cobro algo, por exemplo, e aí é bem típico do dominante, né, cobrar, dá, mas cobra, a gente gosta de cobrar. É assim, que a cobrança é para o bem. Eu vou cobrar, mas eu vou lhe ensinar, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe dizer como precisa ser feito, as regras vão estar muito claras, vamos alinhar muito bem. Então é uma ferramenta, por exemplo, que eu uso muito hoje, que é a de alinhamento. Vamos alinhar as expectativas? Adoro. Eu preciso entregar isso, você tem condição de me entregar isso? O que é que você pode me entregar? Por quê? Porque se essas expectativas estão alinhadas, isso é uma ferramenta maravilhosa de fazer, principalmente com colaboradores, tá ok. Então, a pessoa disse o que ela conseguiria entregar, eu aceitei essas regras, né, então o que vier a mais, tá excelente, mas se for entregue aquilo que foi combinado, tá certo, não foi o que a gente alinhou, não é o que a gente espera. Então no momento que essas expectativas estão alinhadas, a gente sabe exatamente o que é que a gente vai esperar e a gente sabe até onde pode cobrar. Então facilita essa cobrança. Eu brinco hoje que, assim, eu continuo sendo chata, eu não deixei de ser chata, eu já era chata 27 anos atrás, eu continuo sendo. Mas as pessoas têm muita clareza de que, no momento que eu cobro, no momento que eu exijo, no momento que eu também ensino, é para o bem, sabe. Quando a gente consegue passar essa mensagem também, eu acho que isso faz toda a diferença, Roberta. As pessoas entendem. Hoje, principalmente, hoje até mais que antigamente, as pessoas têm essa percepção, né. Esse nível de cobrança, esse nível de exigência, ele me acrescenta? Ele me tira de um lugar para chegar de um ponto a outro? Ele levou o meu nível com isso? O que que eu ganhei com isso? Porque só pressão, só cobrança, sem aprendizado, ninguém tolera mais hoje, né. Mas no momento que eu vou ter que me dedicar mais, trabalhar mais, estudar, porque eu vou aprender, isso vai fazer diferença na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, com os meus filhos, com meu marido, com minha família, eu vou poder ajudá-los de alguma forma, seja com conhecimento, melhorando a saúde deles, seja financeiramente, melhorando a qualidade de vida, né, o bem-estar dentro de casa, porque vou poder proporcionar uma vida melhor. Então, existem diversas maneiras. E quando as pessoas entendem que aquela cobrança, que aquela exigência pode levar elas para esse outro nível, essas cobranças são bem mais aceitas. E é muito mais fácil de você alinhar essas Sim. expectativas. A clareza, né, a clareza tem que ser um pilar em todas as empresas. Isso mesmo. Porque quanto mais clareza você dá e a clareza tem que ser desde quando você faz uma contratação, como vai ser o ritmo da pessoa, se ela tem que trabalhar sentada, se é de pé, o que que você espera dela. Antes dela assinar que vai trabalhar, ela já tem que saber qual que é o ritmo, o que você espera e tudo, porque é muito mais fácil quando você tiver que dar um feedback: "Olha, tá funcionando, ou não tá". E eu escuto muito isso, Elisângela, das pessoas chegarem e dizerem assim: "Ai, mas não me falaram isso quando me contrataram". E são coisas básicas, do tipo, o horário da pessoa certo, ou se ela vai trabalhar numa sala e tem que ter silêncio total ou não, porque a gente sabe que tem perfil que não consegue ficar em silêncio, sei lá, 8 horas no dia. Então, o quanto é importante dar essa clareza e que bom que você tem isso dentro da tua empresa e feliz dos teus liderados que tenham isso, porque não é todas as empresas, e é importante que vocês saibam disso, que não é todas as empresas que trazem essa clareza. Às vezes a gente se acostuma, né, a gente tô trabalhando lá para Elisângela e acho que, né, tem alguma outra coisa que não tá bom e a gente só às vezes só olha o lado ruim, não vê tudo que tem de bom e eu quero dizer para você que é funcionário da Elisângela que é bem desafiador em várias empresas e que não tem essa clareza é como tu trabalhar no escuro, né, e trabalhar no escuro isso é um grande desafio. Elisângela, em uma frase, quem é Elisângela? Elisângela, sonhadora e objetiva. Eu sou uma pessoa sonhadora, continuo acreditando, acreditando nas pessoas, mas sou muito objetiva. Trabalho focada aí numa meta, em realizar sonhos. Então, Elisângela é alguém que continua sonhando, mesmo após chegar aos 50.
Ai, que maravilha. E se você fosse hoje deixar aqui uma mensagem, né, deixando aqui uma mensagem para todos os empreendedores, né, os empresários, principalmente nós mulheres, que é equilíbrios a mais de pratos, o que que você diria que é um diferencial quando a gente realmente quer conseguir alcançar os nossos objetivos? Eu digo que o objetivo maior, o diferencial maior é continuar acordando mais cedo e dormindo mais tarde, ou seja, eh, continuar trabalhando muito, tá. Às vezes hoje com as redes sociais, a gente às vezes vê alguns caminhos e pensa que foi muito rápido, foi muito fácil, né. E alguns pode ter sido mesmo, aquela pessoa pode ter conseguido ali, até pelas redes sociais, ter um percurso muito curto e ter chegado lá nos objetivos dela. Mas eu posso garantir que isso não é a maioria. Então a maioria vai precisar, acordar cedo, trabalhar muito para chegar lá. Então, assim, como mensagem principal, eu diria: acredite em você, continue acreditando no seu potencial, mesmo que dê errado, mesmo que dê errado uma vez, mesmo que dê errado 2 vezes, continue acreditando que você é capaz, mas faça muito firmemente a sua parte para chegar lá, tá? É preciso confiar, é preciso acreditar em Deus. Eu brinco muito que ele faz muito bem a parte dele. Deus não desampara a gente, ele está sempre de olho, ele faz muito bem a parte dele. Muitas vezes a gente é quem não faz a parte da gente. A gente não faz o que precisava ser feito, né. Então, não deixo tudo para ele, também não precisa dar esse trabalho todo para ele, né. Então, se a gente faz a parte da gente muito bem feito, se a gente se prepara para isso, é preciso se preparar, ter conhecimento, estudar, certo, estar preparada e é possível chegar lá. A gente é a prova disso, Somos a né. prova disso. Saímos aí com toda dificuldade, sai do interior, famílias humildes, estudando com dificuldade para chegar lá. É possível chegar. Para isso a gente precisa acreditar, a gente precisa sonhar, precisa ter sonhos para ser realizados, precisa ter metas, se não tem um meta, qualquer lugar que eu chegar tá bom, né. É muito importante. Sonhos, metas, estudo, perseverança e pessoas que nos apoiem, bons parceiros. Bons parceiros. Gente, estamos encerrando mais um episódio. Elisângela, eu quero te agradecer de coração. Eu cheguei até a ficar em silêncio várias, porque a tua história é linda. Eu Obrigada. sempre aprendo com você. Muito obrigada por estar aqui hoje e por ser essa mulher que nos mostra a cada dia mais que dá certo, independente da idade ou de onde você estiver. Se esse realmente é o teu sonho, como você disse, dá certo, não dá, Elisângela? Dá sim. Obrigada, eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui.